Salve galera, bom dia. Tô eu aqui de novo falando com vocês aí. Espero que todo mundo esteja bem aí. E hoje vamos falar sobre a apostila do dia 4 de maio, as páginas de 19 a 21, né? Que elas vêm falando basicamente sobre Primeira República, né? Que é um assunto que a gente já vem falando há mais ou menos umas 2 semanas. Sendo que ela fala sobre a revolta da vacina e sobre o movimento operário na Primeira República, né? E falando sobre a revolta da vacina, né? Já dei uma pincelada nela no anterior, quando a gente falou um pouco sobre a revolta da chibata, né? Então, a revolta da vacina e a revolta da chibata, elas estão justamente inseridas numa série de mudanças que está acontecendo com o Brasil, né? Nessa mudança aí do Império para a República, né? Nessa questão aí da Primeira República, né? Vamos dar uma recapitulada. Realidade que nós tínhamos até 1889, né? Que era entre 1822 e 1889, né, que é o período do segundo rei, da monarquia no Brasil, né, do primeiro e segundo reinado, com a regência no meio. O que acontece? Nós temos um país agrário, nós temos um país escravista, nós temos um país que, mesmo depois da sua independência, ele ainda funciona muito numa lógica de plantation, que não se lembra aí o que é plantation, são grandes propriedades exportadoras plantando um único produto e que são trabalhadas com mão de obra escrava. O que é isso? O que a gente pode resumir disso tudo? São latifúndios, monocultores, escravocratas, tá? Latifúndios, grandes propriedades, monocultores plantam um único produto, escravocratas, trabalhados com mão de obra escrava. É claro, exportadores, ou seja, que vendem para fora. Porque o alvo deles é o comércio internacional. E a gente teve aí o alvorecer da segunda revolução industrial, com uma expansão da industrialização para outros países da América e descoberta de novas fontes de energia, que meio que começou a alterar o jogo, né? A gente viu aí em aulas passadas, né, que com a questão da industrialização, a pressão da Inglaterra, né, porque a Inglaterra agora ela tinha perdido colônias, ela estava exportando para outros países e tal, ela estava pressionando muito para que se acabasse a escravidão, principalmente aqui no Brasil, por conta de uma lógica simples. Escravo não recebe salário, logo não consome. Se esse público de escravos aqui não consome, a gente tem um mercado potencial aí que vai crescer com a abolição. Mas a gente sabe que a coisa não foi bem assim. Uma vez feita a abolição, não se garantiu o mínimo de direitos para essa população que vinha escravizada há séculos. Lembremos também que o movimento abolicionista não tinha só razões humanitárias fofinhas, cuti-cuti. Para fazer a abolição, você também tinha, dentro do movimento abolicionista, teorias racistas que tinham validade científica na época, de considerar o negro um animal inferior. Era esse o termo. O negro, um ser humano inferior, um animal inferior, e os mestiços como potencialmente criminosos. Você tinha também um esforço aí de branqueamento da população brasileira. Não é à toa que você teve iniciativas aí por parte do imperador, que tinha muita influência das ideias do amigo dele, do Conde de Gombinot, que foi um dos maiores propagadores das teorias do médico Cesare Lombroso aqui no Brasil, que eram essas ideias aí, né, de que você havia um grau de inferioridade e superioridade entre as raças humanas e que o negro ele era inferior ao branco de origem europeia. Inclusive, assim, né, vocês procurarem, vocês vão achar
declarações do nosso atual vice-presidente da República, o senhor general Hamilton Mourão, falando coisas similares, dizendo que no Brasil o brasileiro ele tem o pior de cada um, que ele, como ele tem sangue negro e índio, ele puxou a indolência e a preguiça. Você acha a declaração do vice-presidente na época de campanha dele falando isso? Você vê, é uma ideia lá do século XIX, mas que ainda encontra eco na nossa cultura, na nossa história, né? E o que acontece? Sim. E esses mesmos argumentos que serviam de base para a liberação da escravidão serviram de base para começarem a trazer levas de imigrantes europeus para virem trabalharem aqui nas fazendas do Brasil, para povoarem áreas de fronteira ali no sul. Um dos grandes motivos de lá no sul do Brasil você ter muita família de imigrante alemão, imigrante italiano, foi essas influências aí. De vez em quando eu falo para vocês um pouquinho, né, da história lá de Nova Friburgo, né? Nova Friburgo, ela teve, né, colonização suíça, o nome da cidade Friburgo, justamente Nova Friburgo, é uma referência justamente à cidade de origem que estava vindo uma colônia de suíços, mas ela foi uma imigração um pouco diferente, tido que a imigração que da imigração que tivemos nesse segundo momento aí, né, que era a imigração subvencionada com apoio do governo e tal, para as famílias se instalarem lá no sul. A imigração que teve lá em Nova Friburgo, ela foi um pouco mais antiga, falei a memória, 1816, Nova Friburgo foi criado por um decreto ainda do príncipe regente Dom João, né? Não sei se ele na época já era rei Dom João VI, né? Não me lembro se a Dona Maria Louca já tinha morrido, né? Que o Dom João VI só ganha o título de Dom João VI após a morte da mãe. Até então ele era príncipe regente Dom João de Orleans e Bragança. Então, foi uma história diferente. Foi uns dois empresários que trouxeram essa colônia. A Europa passava por uma crise muito grave. Quem vê hoje a Europa... hoje, né, pelo menos pré-crise de Covid-19, um continente evoluído e tal, não imagina o caminho que eles chegaram e tal, para conseguir, né? Quem vê ela com essa estabilidade econômica, com essa riqueza de hoje, não pode, muitas vezes não imagina que a coisa de um pouco mais de 100 anos atrás o continente passava por crises terríveis, por conta de guerras que teve, por conta também de certos países terem se industrializado tardiamente, como foi o caso da Suíça, e não conseguirem concorrer com os baixos preços dos produtos ingleses. Vale lembrar que a Inglaterra, podemos dizer, foi o único país poupado das guerras napoleônicas, porque a Inglaterra, como ela é uma ilha, né? Sim, o Reino Unido inteiro, ele é um arquipélago, né? Você tem uma ilha grande, que é a chamada Grã-Bretanha, que é onde fica Inglaterra, Gales, Escócia. Você tem uma ilha um pouco maior ao norte, que é a Irlanda e Irlanda do Norte, onde fica a Irlanda e a Irlanda do Norte, né? Há algumas ilhas menores ao redor, né? Mas por ser um arquipélago, por ficar destacado do continente, ela conseguiu se defender dos ataques de Napoleão, né? Inclusive era a pedra no sapato que o Napoleão tinha, né? Que ele não conseguia derrotar a Marinha Britânica e dane-se. O cara não conseguia. Eles podiam perder uma colônia ou outra na África e tal, perder uma batalha ou outra, um canto mais afastado. Mas quando o assunto era batalha naval e principalmente invadir a Grã-Bretanha, não conseguia e tal, né? Então, por ser o país que se industrializou mais rápido e por ser o país
que não sofreu invasões dos exércitos de Napoleão, não teve guerras no seu lugar, a Inglaterra saiu numa grande vantagem com os seus vizinhos do continente, né? E isso, mas o estrago das guerras acabou gerando crise em outros lugares, principalmente nas zonas rurais, que são mais sensíveis a isso, né? E por conta disso que em 1816 você teve várias famílias suíças que vieram aqui para o estado do Rio de Janeiro e subiram a serra e foram lá para Nova Friburgo, né? Inclusive, não é só Nova Friburgo, né, que reivindica o título de Suíça brasileira, né? Você for, por exemplo, em Petrópolis também reivindica esse título, né? Você tem ali na região serrana, por conta do clima, você teve muitas famílias que vieram da Suíça que foram para lá, para aquela área. Entendeu, né? Você tem até próximo Campos do Jordão, Finlândia brasileira. Então, a Europa, nesse finalzinho de século XIX, início de século XX, não estava numa situação lá muito confortável, por mais que tivessem colônias na África e na Ásia ainda, você tivesse países ricos, por mais que fosse um continente mais industrializado, mas principalmente no campo lá, a coisa não estava tão boa assim. Ainda era um continente muito desigual e muito dessa prosperidade europeia e igualdade que a gente conhece hoje só vai vir pós 1940, com o Plano Marshall, pós 1945, na verdade, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com injeção de capital maciça dos Estados Unidos para recuperar os países do oeste europeu, né, da Europa Ocidental. É que a gente vai ter isso, né? Mas antes, né? Mas essa realidade que a gente tem antes de Primeira e Segunda Guerra e tal, a Europa ainda é um continente muito desigual, e principalmente no século XIX ainda, com essa má distribuição da industrialização, o campo sofreu muito, né? Aliás, quem tiver curiosidade, tiver de repente aí algum bisavô ou avô que for de origem portuguesa, aí pergunta de onde é que ele veio, o que ele fazia em Portugal. Eu mesmo sou de família portuguesa, meu avô era do interior de Portugal. A rua lá que a minha mãe cresceu é cheia de famílias portuguesas que vieram do interior de Portugal também. E assim, eu conheço pessoas que são de famílias italianas, também italianas no interior, de áreas como a Calábria, Sicília, que é bem diferente lá da Lombardia, lá onde aconteceu esse estresse todo do Covid-19. Lombardia, para vocês terem uma ideia, é onde fica Milão, que é o maior polo de design do planeta. Uma das capitais da moda internacional. Então, Lombardia é uma região bem rica. Sicília, Calábria é outra história. O sul da Itália não é tão rico assim, muito menos naquela época. Então, galera, essa migração que você vai ter dessas famílias italianas, espanholas, portuguesas, vai vir também com eles a influência do movimento sindical, principalmente entre os italianos e os espanhóis que vão chegar aqui no início do século XX, porque lá já estava começando a ter industrialização e as pessoas e os trabalhadores já estavam começando a se organizar. Inclusive, gente, principalmente na Itália, você teve alguns militantes anarquistas que vieram para aqui para o Brasil fugindo de perseguição. E esse pessoal trazendo essas ideias, eles vão fomentar o que vai ser o movimento operário lá no finalzinho da década de 1910 lá. Vai ser um embrião do que vai gerar a primeira greve geral. Mas vamos falar disso um pouco para depois, né? Então, gente, a gente está vendo uma série de mudanças acontecendo aí. Mudou o regime de governo, você começou a ter alguns, por conta da produção do café brasileiro, está crescendo, o Brasil está lucrando, de você ter uma necessidade de fazer escoar essa produção, de exportar essa produção. Você vai ter
comecinho de industrialização aqui no Brasil só engrena de fato a partir da década de 1950, mas você já começa a ter meados do século XIX com o Barão de Mauá, que até quem construiu a primeira ferrovia do Brasil, construiu um estaleiro aqui no Rio de Janeiro também, a primeira ferrovia que é onde está aqui a estação da Leopoldina, né? E você tem assim esse primeiro embrião aí de industrialização que vai ter finzinho de século XIX, início do século XX, um pouco menos voltado para a indústria pesada e mais um pouco para a indústria de consumo, né? Principalmente indústria têxtil. Não por um acaso tem aí do lado da escola o que foi uma fábrica inaugurada em 1889, né? Que era uma fábrica de quê? De tecidos. Quem aí conhece o bairro de Del Castilho? O Shopping Nova América era o que? Era também uma fábrica de tecidos. Ok? Então você tem outros aí, né? Algumas indústrias mais antigas é de tecidos. Aliás, a Revolução Industrial começa justamente pela indústria de tecidos. Mas isso aí, um papo mais para trás. Então você tem aí uma série de mudanças acontecendo e algumas permanências que vão se chocar com essa mudança. Como era o caso da situação da capital federal do país. Qual era a capital federal do país? Nós aqui, o Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro era uma cidade bem diferente do que é hoje. O centro aqui do Rio de Janeiro, já falei isso em outros vídeos, tive que abordar esse conteúdo com outras turmas minhas. E falo que era tipo um favelão, mas aquele favelão lá de 1900 e bolinha, de esgoto correndo a céu aberto, de ruelas apertadas, de habitações que você tinha muitas pessoas convivendo em pouco espaço, como é o caso desse cortiço que mostra aqui na página 18. Você olhar aqui na página 18, tem a foto do que era um cortiço. Talvez aí alguém pela vizinhança já tenha visto coisa parecida. Eu vou te dizer que na minha época que eu morava no Morro do Dendê, eu vi coisa parecida lá também. Mas pelo menos cada unidade com seu banheiro, né? Os cortiços aqui do século XIX, início do século XX, era assim, um casarão com vários apartamentinhos, banheiro e tanques coletivos para a galera. Tanto é que tem um livro dessa época chamado, finalzinho do século XIX, o nome do livro é O Cortiço, que você tem cena falando da fila para o banheiro de manhã, a fila para lavar o tanque, conversa entre as lavadeiras, lá entre as mulheres que moravam lá no cortiço lavando a roupa de manhã no tanque, uma do lado da outra, vem falando isso tudo no cortiço. Inclusive eu li esse livro, tinha mais ou menos a idade de vocês, eu tinha uns 15 anos. Fica aí de dica aí para quem quiser se inteirar mais ou menos o que era o Rio de Janeiro no final do segundo reinado, o cortiço, é uma boa fonte. Então, gente, você tinha uma cidade com uma realidade que não condizia para uma capital de um país e principalmente uma cidade que era um dos principais portos onde eram vendidas as mercadorias para o exterior. O lugar que era a porta de entrada e saída do país ainda você tinha uma urbanização muito precária, com sobrados antigos, com pessoas amontoadas, com saneamento básico nulo, com ruelas apertadas e principalmente com algumas zonas alagadas que eram focos de mosquito que causaram, por exemplo, epidemias de febre amarela, de varíola, falta de coleta de lixo, que ajudava, além de ter vitamina de febre amarela, de varíola, de peste bubônica também, que não vê. Galera, peste bubônica, tal da peste negra lá que batizou o Chris lá na breve carreira dele de lutador de luta greco-romana, lá do Todo Mundo Odeia o Chris.
epidemia de peste negra aqui também no Rio de Janeiro. Então, galera, a coisa estava tão séria que você já tinha para pior, que você já tinha países proibindo navios de atracarem aqui no Rio de Janeiro, não recomendando de atracar aqui no Rio de Janeiro, e era o principal porto do país, né? O motivo de terem feito a estrada de ferro da Leopoldina, entre outras coisas, era para facilitar o escoamento da produção de café que vinha do sul fluminense e ali do Vale do Paraíba, da parte ali de São Paulo, chamado Vale do Café, né? Facilitar o escoamento da produção de lá daquela região ali para cá, para o Porto do Rio. E o próprio Porto do Rio era ultrapassado, porque era um porto que não dava para você estacionar um navio muito grande. Os grandes navios cargueiros eles tinham que parar na Baía de Guanabara e fazer seu escoamento de mercadorias e tripulação todo por embarcações menores. Não é à toa que quando chega o ano de 1906, deixa eu só conferir aqui. Entre 1902 e 1906, que foi o mandato do Pereira Passos, o Pereira Passos vai se juntar. Pereira Passos não, desculpe. O Rodrigues Alves vai se juntar ao prefeito Francisco Pereira Passos, que era engenheiro de formação, ao equivalente do ministro da Saúde da época, que era o Dr. Oswaldo Cruz. Para quem conhece a Fiocruz ali na Avenida Brasil, aquele prédio imenso ali que tem na Avenida Brasil ali, de cara para a favela da Maré ali. Então, o Cruz ali do Fio é o Oswaldo Cruz, tá? O cara fundamental para a saúde do Brasil, para a história da ciência no Brasil. Ele foi diretor-geral de saúde, que é um cargo equivalente ao ministro da saúde hoje em dia, junto com o secretário de obras aqui do Rio, Paulo de Fronten. Eles vão fazer uma série de reformas querendo melhorar a realidade da cidade. Então, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Pereira Passos, para fazer essas reformas, ele vai pedir amplas garantias legais para não tomar processo de nada, né? O equivalente do que a gente via falando aí do tal excludente de licitude, né? Que o pessoal estava falando que na mão da polícia isso seria praticamente uma carta branca para matar. Então o Pereira Passos vai pedir o equivalente para ele e vai começar uma série de reformas de forma arbitrária. Uma delas vai ganhar o singelo apelido de movimento do bota abaixo. O que acontece, gente? O Oswaldo Cruz vai montar uns grupos chamados de brigadas sanitárias, que vão ser uma série de especialistas da área de saúde, movidos de dados técnicos, que vão ir visitar algumas áreas com o apoio da polícia, acompanhados da polícia, para vistoriar certas áreas e ver se a residência era insalubre, ou seja, se ela não era saudável, né? Uma vez olhando lá, vendo que não tinha, que lá não tinham condições saudáveis, era pregado uma nota de despejo, falando que o empreendedor ou tinha que abandonar o lugar ou fazer obras. Sem falar com a grande desapropriação de imóveis que você vai ter por conta do alargamento da Rua Larga e da Avenida Central, que hoje nós chamamos de Avenida Presidente Vargas e Avenida Rio Branco. Ok? Então, sim, você teve uma penca de problema aí vindo de uma vez só aqui nessa região do centro do Rio. Você teve uma série de reformas demolindo cortiços aí, você teve uma série de despejos, obras de alargamento de rua, de dragagem também, para dragar os pântanos e mangues que você tinha aqui nessa área, aqui mesmo de onde eu estou gravando.
próximo aqui onde é o prédio da prefeitura. Essa área era conhecida como Zona do Mangue, porque era uma área de mangue ali perto, do que hoje chamamos de Cidade Nova. Aquela área foi dragada também, rios foram canalizados, ok? E muita gente foi despejada por conta desse movimento do bota abaixo. Inclusive, assim, o movimento de favelização do Rio de Janeiro ganhou um novo impulso. Por quê? A gente discutiu, né, um pouco dessa origem do termo, né, favela, né, por que existe favela, que tem a ver com o cacto espinhoso que tinha lá no sertão baiano, que a galera, quando voltou de Canudos, né, e não teve né, o cumprimento da promessa que fizeram, que quem lutasse lá ia ganhar a moradia do governo, né, foram fazer protesto lá no comando do Ministério da Guerra, que hoje é o comando do Comando Militar do Leste, ali próximo à Central do Brasil, né, e acabaram que eles foram autorizados a ocupar o Morro da Providência, que na época ganhou o nome de Morro da Favela por conta desse arbusto, né. Galera que começou a ocupar ali o Morro da Favela, né, que hoje a gente chama de Morro da Providência, foi esse pessoal que veio de Canudos, não conseguiu moradia e, pois é, protestaram na porta do comando do Ministério da Guerra e o governo deu autorização para eles ocuparem ali. O que acontece? Com essa galera que está sendo expulsa do centro do Rio, que vai gerar um caos econômico também absurdo, porque vai subir preço de aluguel, muita gente não vai ter condição de morar para ali. Tanto é que o movimento de ida da população mais pobre para o subúrbio, para a periferia, ganha outro impulso com isso, né? Você também vai ter a galera ocupando os morros vizinhos, não só o Morro da Favela, que é o Morro da Providência hoje em dia, como ali aquela área do Catumbi, São Carlos, Prazeres e por aí vai. O pessoal vai indo para os morros, né? Vai indo para os morros, vai construindo os seus barracos com o que sobrou, né, da ação da polícia, né? E vão começando a ocupar. Para piorar a coisa, o Oswaldo Cruz me resolve fazer uma campanha de vacinação em massa obrigatória. Galera, acho que eu já falei isso com vocês, mas sempre é bom lembrar. Pessoal, não tinha muito conhecimento sobre vacina lá no iniciozinho do século XX, né, 1906, 1904, que foi quando teve a revolta da vacina. Não tinha conhecimento sobre a vacina. Você tinha alguns argumentos morais que pioravam, que era aquela história de você ter um desconhecido tocando o braço ou as coxas da tua esposa, da tua filha, quando você não está em casa. Sem falar que, por conta de como estava sendo a reforma, ainda tinha gente que achava que o que eles estavam querendo, na verdade, o que eles estavam injetando era para matar os pobres. Então, gente, você teve aí uma semana de quebra-pau aqui no centro, uma semana de quebra-pau pela Gamboa, Santo Cristo Saúde, ali próximo ali da zona portuária, bonde incendiado. Você tem uma ideia, a polícia reagiu daquele jeitinho delicado, só que não deles, não deu conta, mandaram o exército em cima e ainda por cima o exército ainda tentou dar um golpe de Estado. A coisa ficou tão séria que o governo teve que suspender a vacinação, reviu como é que isso ia ser feito e começou a investir em campanha educativa, tá? Mas a coisa não ajudou, mas não ajudou tanto, por quê? Em 1918 a gente teve uma outra crise que foi a epidemia de gripe espanhola. Enquanto isso, nesse inteirinho, com a vida desses imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil desde o final do século XIX, e com um impulso que a industrialização estava ganhando por conta do café, principalmente em São Paulo, o movimento sindicalista estava ganhando grande força aqui no Brasil. Principalmente graças a militantes anarquistas que estavam chegando aqui. E o que é anarquismo, galera? Muitas pessoas associam a palavra anarquismo a bagunça, zona. Não. Anarquia, se você for
decupar a palavra, for dividir, o AN, o AN, é um prefixo latino que quer dizer sem. E arquia vem do grego arque, que quer dizer poder, governo. Quer dizer sem governo, sem poder. A anarquia, ela é uma doutrina de esquerda, ela é uma corrente ideológica da esquerda, que ela prega a ausência de Estado. Você não tem que ter um governo central. As pessoas, as comunidades devem decidir seus destinos igualmente, ou seja, ela é uma proposta de democracia direta. Por que democracia direta? Bom, vamos lá, de novo, partindo ao meio, demos povo, democracia vem de Kratos, poder, governo. Governo do povo, poder do povo. Até aí tudo bem. Só que o modelo que nós temos de democracia hoje em dia é um modelo de democracia que a gente chama de democracia indireta. Por quê? Não é você que decide se tal lei vai ser implementada, não é você que decide se uma lei vai ser votada por você, não, um representante eleito por você. Por isso que a gente fala de democracia indireta, porque o povo escolhe representantes e esses representantes é que vão estar governando. Por isso que é indireta. A anarquia, ela é um modelo de democracia direta. Tá? Ela é um modelo de democracia que ela prevê a ausência de Estado, a ausência da instituição. Beleza? E foi um movimento muito forte lá no início do século XX, né? Hoje em dia praticamente nulo, mas foi um movimento muito forte no século XX, principalmente no meio sindical. Agora, gente, a gente precisa falar o que era esse movimento sindical lá do início do século XX. Hoje em dia o movimento sindical é uma coisa meio que burocratizada, institucionalizada, né? Não sei se algum de vocês aí trabalham, né, de carteira assinada, né? Às vezes até tem, ou via estágio, mas quem já conversou com o pai e tal, que o pai tem um emprego de carteira assinada, você até recolhe, né, contribuição sindical. Isso aí é um modelo que veio lá nos anos 40 e 30. Porque o sindicato, em sua gênese, ele é uma organização espontânea dos trabalhadores. Se você for pegar o sindicato como ele surgiu mesmo lá na Inglaterra, lá viradinha do século XVIII para o XIX, lá em épocas de primeira Revolução Industrial, o sindicato ele era uma associação de auxílio fúnebre. As pessoas, o índice de mortalidade nas indústrias era tão grande que as pessoas se organizavam, cada um dava um tantinho numa caixinha, que era para caso ele morrer, ter um dinheiro para enterrar, pagar o enterro dele. Porque o que acontece, galera? Legislação trabalhista só veio depois da industrialização. Antes da legislação trabalhista nós tínhamos, seja na Inglaterra, pré-movimento sindical, seja aqui no Brasil, dessa época aí de 10 e de 20, o que a gente tem são rotinas extremamente pesadas e arriscadas. Assim, é trabalho de 10, 12 horas ou mais, é trabalho infantil rolando solto, não tem nada de EPI, é gente trabalhando exposta a substâncias tóxicas muitas vezes, fazendo trabalho repetitivo que pode te dar tendinite, entre outros problemas, sem nenhuma garantia legal. Sem falar que sequer existia salário mínimo, gente. Salário mínimo, férias, você não tinha nenhuma garantia. Então era o seguinte, trabalhou, ganhou. E ganhou o quanto o patrão quer pagar. Ponto final. Trabalhou, ganhou. Ficou doente, não ganha. Você faltou? Tive um problema, vou ter que ficar hospitalizado. Ok? Principalmente, não importa se isso foi no caminho para o teu trabalho ou se foi no teu trabalho porque você não tem um EPI, que é o equipamento de proteção individual. Exemplo de equipamento de proteção individual, por exemplo, em fábricas que você tem setores que é muito barulhento,
as pessoas costumam ter os protetores de ouvido, ou aquele intra-auricular, que é tipo uma borrachinha que você bota aqui no ouvido, tapa aqui, ou então uns maiores ainda, que eles fecham aqui como se fosse um fone de ouvido que não está tocando nada. Isso é um exemplo de EPI. Outro exemplo de EPI, aqueles óculos que protegem de voar alguma coisa na sua cara. Máscara. Inclusive agora está tendo uma grande queixa dos profissionais de saúde porque está faltando EPI para eles. Está faltando avental, está faltando óculos, está faltando máscara. Você tem aí um esforço aí de várias pessoas fazendo face shield, né, que é aquele escudo que você bota no rosto aí, né, só usando 3D para imprimir aquilo, para fornecer para os profissionais da área de saúde, né. Isso aí são todos equipamentos de proteção individuais, de proteção individual, que você tem que usar para você não se ferir, ou no caso dos profissionais de saúde, não se contaminar, tratando com alguma coisa doente. Então, só que hoje em dia isso é obrigatório por lei. Lá naquela época, isso não existia. Então você tinha um alto índice de mortalidade, um alto índice de afastamento sem garantia nenhuma legal, sem apoio nenhum do Estado. Daí que surgiu o movimento sindical. O movimento sindical, na sua origem, ele é uma organização autônoma dos trabalhadores, feita pelos trabalhadores, para eles garantirem, para eles pedirem, não exigirem direitos, para que eles tivessem um tratamento digno. Foi graças à luta desses sindicalistas que hoje em dia nós temos uma legislação, né, trabalhista, né? Mas para isso teve que ter muita luta, teve que ter muita organização, teve que ter uma greve geral que teve em 1917, né, que parou o país. Vamos lembrar que assim, a gente está falando assim, um Brasil muito menos industrializado, um Brasil ainda muito ruralizado. Então, as cifras daquela época vão ser bem menos humildes. Mas, para padrões daquela época, aquilo foi uma grande vitória. E começaram a se fazer algumas leis. Só que, assim, as principais leis trabalhistas só vão vir depois no período do Estado Novo, lá na década de 30, né? Porque durante muito tempo o movimento sindical aqui no país vai ser tratado como caso de polícia. O primeiro que vai ter a malandragem de parar e ver melhor a gente não bater só, dar uma soprada também, vai ser o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando ele assume, isso aí já estou dando spoiler aí de outra aula aí, quando ele assume lá na década de 1930, ele vai começar a dar alguns docinhos aí para acalmar os trabalhadores, mas assim ele vai inventar também outras coisas para controlar os sindicatos e controlar os trabalhadores. Um exemplo foi a criação do imposto sindical, a criação da carteira de trabalho, que é uma legislação que ele pegou do governo fascista italiano, lá do Benito Mussolini. Tá? Mas nessa época aqui a gente ainda está falando aí de sindicato autônomo, de sindicato aí organizado pelos próprios trabalhadores, não que hoje sem nenhum controle do governo e peitando a autoridade. Okay? Estamos falando aqui a gente está falando de movimento sindicalista raiz, tá? Aqui como aparece aqui na página 20. Ok? E como boa parte dessa indústria estava em São Paulo vai ser a grande sede, né, desse movimento. Vale lembrar, galera, essa industrialização de São Paulo também está atrelada ao movimento que a produção de café teve. Que o café ele foi cada vez indo mais para o oeste paulista, que é a zona de São Paulo que é mais próxima daqui do Rio, e com o Estado enriquecendo com o café, foi-se também criando um impulso industrial ali, né? Ok? Mas isso aí, gente, é assunto para outras histórias. Galera,
Então, façam os exercícios aí, cuidem um dos outros e um abraço para todas as mães aí. Valeu, gente. Tudo de bom.